agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito ao nosso favor, Pai. Mas agora abençoa teu filho que estará pregando a tua palavra, dando a ele graça, sabedoria, entendimento. Permita que essa palavra, Senhor, possa descer ao nosso coração, ao nosso entendimento, Pai, para que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. É a nossa oração no Teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Deus está aqui nessa noite e a presença de Deus é a certeza da nossa vitória. Eu quero agradecer a Deus uma vez mais pelo privilégio de poder estar aqui fazendo uso da sua palavra. Agradecer ao nosso pastor Argemiro, muito obrigado, pastor, pela confiança, pastor Leandro e os demais pastores, obreiros. Deus abençoe a cada um. Irmãos, quantos trouxeram a palavra de Deus aí? Vamos à palavra de Deus sem perca de tempo então. Mateus, capítulo de número 7, versículo 21, 22 e 23. Os irmãos que têm acompanhado sabem que estamos no Sermão do Monte, quase chegando já ao fim. Terça passada o pastor Leonardo esteve aqui falando sobre os falsos profetas, e hoje nós vamos no versículo 21, ainda falar um pouquinho sobre isso e quem entra no reino dos céus, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo de número 21, estamos no Sermão da Montanha, o sermão ministrado por Jesus, que se estende desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Então vamos ler Mateus 7, versículo 21, os que acharam pode por sinal dizer amém. Amém. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci. Afastem de mim, vós que praticais a iniquidade. Dá para dizer amém? Por favor, tome seu assento em nome de Jesus, nesta abençoada noite. Deus seja louvado. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto um tanto pesado, confrontante, mas grandemente, igualmente necessário. E se fosse qualquer outra pessoa que tivesse dito que não Jesus, nós com certeza teríamos muito a debater, mas uma vez que é o mestre que disse, só podemos aceitar e buscar assimilar o que Jesus queria dizer quando trouxe esta palavra. Naquele dia muitos dirão que fizeram, realizaram, mas eu direi, não vos conheço. O texto que nós trazemos em apreço nessa noite, dá sequência àquilo que os irmãos têm ouvido e têm mencionado aqui, todas as terça-feiras. Eu gostaria de, por alguns minutos, falar um pouquinho sobre este versículo, esses 3 versos, começando falando sobre o reino de Deus. Quando Jesus falou sobre os seus ensinamentos, no Evangelho de Mateus, por 34 vezes, ele usou a expressão reino dos céus, e por 5 vezes ele usou a expressão reino de Deus. Como o reino dos céus e reino de Deus é uma diferença apenas dada aos judeus, que não gostavam de usar o nome de Deus em vão, nós podemos dizer que tanto o reino dos céus quanto o reino de Deus estavam falando sobre a mesma coisa, ou o mesmo reino, que era literalmente o próprio reino de Cristo, o reino de Jesus.
Sendo assim, nós podemos dizer que por 39 vezes, Jesus falou sobre o seu reino no Evangelho de Mateus. E muitas destas 39 vezes, Jesus falou quando estava falando ou estava dissertando aquele que é conhecido como o Sermão do Monte, o sermão mais longo do ministério de Jesus, que inicia lá no capítulo 5 e vai até o 7, e nós por várias e várias terça-feiras, os irmãos que têm passado por aqui, têm falado um pouquinho deste sermão longo que está chegando ao seu final na próxima terça-feira. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 7, versículo de número 13, Jesus dentro deste reino, ele vai enfatizar algo especial que é a entrada no reino, o acesso ao reino. Antes, Jesus havia falado de alguns pormenores do reino, de algumas situações do reino, de algumas circunstâncias características do reino, mas no capítulo 7, versículo 13, Jesus começa a falar sobre quem tem acesso a esse reino e como entrar nesse reino. Esse reino é um reino organizado, esse reino é um reino que não entra qualquer um e de qualquer maneira. Este reino é um reino que tem uma porta e também tem um caminho, e esse caminho dá acesso à porta e a porta dá acesso ao reino. No versículo 13, Jesus fala sobre este caminho. Não é um caminho largo, é um caminho estreito. Igualmente a sua porta, não é uma porta larga, é uma porta estreita, mas é nesse caminho estreito e nessa porta estreita que nós vamos ter acesso à salvação. Jesus começa falando sobre entrar no reino por um caminho estreito e uma porta estreita. O teólogo John Stott vai dizer que na porta deste reino tem uma placa dizendo: deixe a bagagem. E John Stott diz: a porta é tão estreita que não há lugar para as nossas bagagens, para aquilo que trazemos de fora para dentro do reino. É preciso deixar a porta do reino. Jesus começa falando do acesso ao reino com uma porta, mas depois Jesus também vai dar exemplo, ou vai comparar a árvore frutífera com aqueles que são cidadãos que podem entrar no reino. E nesta analogia de uma árvore, Jesus diz que a árvore frutífera que dá bons frutos é semelhante aos cidadãos que entram neste reino, porque igualmente a árvore, a melhor maneira de se conhecer os cidadãos do reino é olhar para os frutos que eles produzem. Os frutos maus contrastam com os frutos bons. Os frutos maus são os frutos dos falsos profetas, que estão à porta do reino, tentando desviar aqueles que tentam entrar pelo caminho estreito, tentando oferecer vantagens de um caminho largo, tentando oferecer oportunidades de uma porta larga, tentando oferecer facilidades de uma porta larga. Esses falsos profetas são como árvores más de frutos maus, que tentam desviar aqueles que estão entrando pelo caminho estreito. Mas glória a Deus que numa terça-feira como essa, estamos aqui para dizer que nós continuamos no caminho de Jesus, ainda que estreito, ainda que apertado, nós estamos indo para o caminho que nos leva à salvação. Jesus então, ele vai, depois de falar desta árvore, depois de falar desta porta, deste caminho, Jesus então, ele vê a necessidade de continuar falando sobre o assunto. O assunto é o mesmo, a salvação. O tema em apreço é o mesmo, entrar no reino. Esta é a preocupação de Jesus. E Jesus sabe que existem muitas distrações para que as pessoas não entrem no reino, não passem pela porta, não suportem o caminho, não suportem o processo de entrar no reino. Então Jesus mostra a preocupação
de uma forma tão solene com a salvação da alma dos cidadãos que querem adentrar o reino. Então Jesus vai retocar este assunto, Jesus vai pontuar de novo esse assunto. E aí no versículo 21, aonde lemos, e vamos começar a meditar, você que está com a sua Bíblia aberta aí, Jesus vai retocar esse assunto, e Jesus vai pincelar mais algumas coisas, com a intenção de que nós venhamos continuar no caminho, permanecer no caminho, e ficar no caminho até alcançar o nosso objetivo e o nosso alvo. Versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando Jesus expressa-se desta maneira ou desta forma, Ele está nos ensinando algumas verdades nesse versículo 21. Primeiro, Ele não está dizendo que é errado dirigir-se a Deus de forma reverente, de forma solene, em nosso culto, em nossa ortodoxia cristã, ou em nossa maneira de contatar-se com Deus. Porque o termo Senhor é um pronome de tratamento, é nós reconhecendo que Deus é Senhor sobre a nossa vida, é reconhecendo o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Aí eu lembro lá do Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, aonde Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E nós gostamos da ideia de Deus ser o nosso pastor, porque pastor é provedor, pastor é protetor, pastor é ajudador, pastor é auxiliador, pastor é ensinador. Mas nós não entendemos que antes do Senhor ser pastor, Ele é Senhor. Oh glória! E Senhor não é a ideia daquele senhor de cãs brancas, já de idade avançada, mas Senhor ali no Salmo 23 é a ideia daquele que tem o senhorio sobre a nossa vida. Ou seja, Deus só pode ser pastor da nossa vida se antes Ele fosse o Senhor que conduz os nossos passos. Se nós só podemos observar e ter as bênçãos do pastor quando nós nos submetemos ao senhorio do Senhor, quando nós dizemos: Senhor, controla a nossa vida, dirige a nossa vida, ilumina a nossa vida, instrui a nossa vida, guia a nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele também cuida-nos como um bom pastor. Quando Mateus escreve, quando Jesus declara Senhor, Senhor, que muitos dizem, não é que Jesus está dizendo que é errado tratarmos Ele com este pronome de tratamento, de respeito, não. Não é isso que está sendo descrito aqui. O que Jesus está querendo mostrar é que Ele está tão preocupado com o nosso falar, quanto também com o nosso caminhar. O que Jesus está dizendo aqui é que só isto não basta, só a forma que nós nos comunicamos com Ele não basta, só a maneira que nós nos expressamos no culto a Ele não basta, só apenas a verbalização das palavras não bastam, não basta professarmos a fé, é preciso vivermos a fé. Há pouco nós estávamos estudando a carta de Tiago, e lá, acho que foi o pastor Leandro que comentou sobre isso, e ele falava que as palavras precisam ser acompanhadas pelas obras, ou seja, é preciso que as obras também entrem no mesmo caminho das palavras. Quando Jesus diz: há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas naquele dia eu não vou reconhecer. O que Ele está dizendo é: a nossa forma de comunicar a nossa fé não basta com palavras, precisamos comunicar a nossa fé com ações e com atitudes. Porque é possível nós confessar Cristo, o caminho certo, é possível nós pregar em nome de Cristo, o nome certo, e no entanto nós estarmos excluídos do reino de Deus. É possível nós usarmos o vocabulário de crente, nós usarmos as fórmulas de crente,
nós recitarmos todo o credo de crente, nós tomar parte nas atividades de crente sem ser crente. O que está escrito aqui, em outras palavras, é que é perfeitamente possível nós aprendermos um vocabulário religioso, nós decorarmos versículos bíblicos, nós memorizarmos canções evangélicas e ainda assim não obedecer à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque é muito mais fácil, guarde isso, eu estava estudando isso essa tarde e essa frase me marcou. É muito mais fácil nós professarmos o cristianismo do que nós vivermos o cristianismo. É mais fácil nós professar que nós seguimos a Cristo do que de fato nós vivermos como Cristo viveu. E nós andarmos como Cristo andou, e nós fazermos o que Cristo fez. Mas agora Jesus nos confronta dizendo que não basta professarmos, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará. O que Jesus está dizendo é, não basta professar, é preciso viver, é preciso praticar. O que vai nos colocar no céu não é o que falamos, é o que fazemos. Não é a forma como nos comunicamos, é a forma como vivemos, é a forma como praticamos a nossa fé, porque a fé sem prática ela se torna morta, mas a fé com prática ela se torna o poder de Deus para a transformação da nossa vida. Esse texto, irmãos, é confrontante. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Note que parece que há um fervor neste alguém que por duas vezes diz Senhor, Senhor. Há uma ênfase aqui. É alguém possivelmente religioso. É alguém que possivelmente segue dogmas. É alguém que possivelmente confia na sua própria fé. É alguém que possivelmente confia nas suas próprias ações. Oh glória, oh glória. Mas o Senhor está dizendo, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no céu. Então Jesus está nos confrontando de uma forma extraordinária. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. O que nos leva ao céu não é a nossa prédica, é a nossa prática. O que nos leva ao céu, o que nos faz alcançar, é aquilo que fazemos e não aquilo que falamos. Porque muitos dirão falar, Senhor, Senhor. Mas o Senhor Jesus completa dizendo, é aquele que faz a vontade do meu Pai. A grande questão de Cristo aqui é, o que fazemos? O que realizamos? Como o Evangelho é praticado por nós? Como o Evangelho é colocado em ação por nós? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que ele está dizendo não é o culto do domingo ou da terça, é a prática da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. E nós vemos inúmeros exemplos que nós temos na Bíblia, que Deus sempre se importou com aquilo que nós fazemos. Eu estava lendo esse texto aqui e lembrando-me de Jó. Quando Deus vai dar testemunho de Jó, Deus não diz para o diabo, tens visto o que Jó tem falado? Não. O que é que ele diz? Tem visto o que ele tem feito. A importância que Deus dá é o que fazemos e não o que falamos. A importância que Deus dá é aquilo que praticamos e não aquilo que dizemos praticar. Quando Deus apresenta a Jó, Deus diz, eu não estou muito importado com aquilo que ele fala, embora ele fale muita coisa, mas eu quero que você olhe para aquilo que ele faz. O que Deus estava dizendo é, aquilo que ele fala é condizente com aquilo que ele faz, porque aquilo que ele fala se completa naquilo que ele faz. Quando Deus vai chamar Gideão de igual forma, diz a Bíblia que o anjo do Senhor desceu aonde estava Gideão,
E ele desce no versículo 11, se não me falha a memória, e senta e observa o que Gideão está fazendo. O anjo não desce e vai chamando Gideão. O anjo não desce e vai escolhendo Gideão. O anjo não desce e vai usando Gideão. Mas ele chama lá no 12, mas chega no 11. E quando chega no 11, só fica observando o quê? O que ele está fazendo, como ele está fazendo e por que ele está fazendo. Depois que ele observa o que Gideão está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo, ele bate o martelo e diz: e o anjo se apresentou a Gideão. Por quê? Porque o anjo já tinha observado o que ele fazia no secreto, como ele agia no secreto e porque ele agia no secreto. Aí o anjo diz: agora eu vou te usar no público, porque eu já vi você no secreto. É isso mais ou menos que está escrito aqui. Mas aquele que faz a vontade do Pai. O anjo do Senhor disse a Gideão: Gideão, eu vou te chamar para uma grande obra, tu é varão valoroso. Mas Gideão não tinha falado nada, não precisava falar. E se depois que o anjo chamasse, alguém falasse, também não adiantaria, porque o Senhor já tinha visto o que ele fazia. E aquilo que evidencia a presença de Deus na nossa vida, não é o que dizemos, é o que falamos. Podemos dizer muitas coisas, mas o que fazemos vai mostrar a presença de Deus. Deus é com Gideão, Deus é com Jó, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, aquilo que você faz. Naquilo que nós fazemos, revelamos a presença de Deus na nossa vida e o acesso ao reino. Agora veja o verso 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos maravilhas. Note que os dons não é a certeza de entrarmos no céu. Os dons nos fazem conhecidos na terra, mas os frutos nos farão reconhecidos no céu. Os dons fazem os demônios fugirem aqui, mas é os frutos que fazem os portais se abrirem ali. Há uma diferença entre os dons e os frutos, porque os dons eles se manifestam aqui na terra, mas os frutos eles nos dão acesso ao céu. Se não tiver fruto, pode profetizar, se não tiver fruto, pode pregar, pode cantar, pode fazer acontecer, maravilha, e não adianta, Jesus vai dizer: não te conheço. Só que isso é algo que me choca, porque imagine você fazer tanto pelo reino e no final perder-se. Imagine você fazer tanto pelo reino e no final ficar de fora. Aí eu lembro daquele versículo que eu ouvia desde tenra idade, criança: ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Imagina saber que Deus usou você. Imagina eu saber que Deus me usou para ganhar tantas pessoas que estão dentro e eu fiquei fora. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é algo aterrorizante. O que Jesus está dizendo aqui é algo que acontecerá. Não é uma imaginação de algo que é para tentar nos colocar medo, não. Isso acontecerá. Alguém ficará de fora, que não seja você, que não seja eu, que não seja a sua casa, que não seja a sua família. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos estenda a mão, que Deus nos manifeste a sua misericórdia, que Deus nos ajude a praticar aquilo que falamos para não ficarmos de fora, porque a maior perda não é enganar os outros aqui, a maior perda é nos enganar diante da porta. Oh glória! Oh glória, oh glória, eu estava pensando nisso, pastor Agemiro, nessa tarde,
E a lágrima rolou nos meus olhos, porque eu fiquei imaginando você saber a receita e não ter praticado. Você saber o caminho e não ter andado. Você saber que poderia estar dentro e ficar do lado de fora. O que mais nos dói não é quando não conseguimos uma coisa que não sabemos, é quando sabemos e ainda não conseguimos por negligência. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando sobre alguém que sabia o caminho, mas não andou nele. Alguém que conhecia a verdade, mas não viveu ela. Alguém que poderia ir pela direção certa, mas optou por vantagens aqui e saiu do caminho que leva para o céu. Eu estava pensando e lembrando-me de Judas. No capítulo 10, versículo 4 e 8, Jesus chamou os discípulos. E diz a Bíblia que Jesus deu poder aos discípulos. E Jesus deu autoridade aos discípulos. E Jesus deu unção aos discípulos e eles saíram pregar pela Galileia. E você conhece a história, diz que eles ficaram maravilhados. E quando eles voltaram em êxtase. Eles voltaram felizes, alegres, contentes, saltitantes. Sabe aquele dia que Deus usa você para alguma coisa e você fica feliz e diz: hoje eu cumpri minha missão, hoje eu realizei meu propósito, hoje eu fiz sentido na vida de alguém. Judas era esse feliz. Judas era esse alegre no meio dos 12 que recebeu poder, que recebeu autoridade, que recebeu unção e que volta a Jesus e ao encontrá-lo diz: Senhor, os demônios são sujeitos a nós, as enfermidades saem. Senhor, quando nós pregamos o Evangelho, o Senhor tem que ver o que acontece, é algo extraordinário. O Senhor não está entendendo, quando nós encontramos alguém enfermo, a enfermidade olha para nós e dá no pé. Quando Jesus vê eles felizes e radiantes, Jesus puxa o freio de mão bruscamente. E Jesus diz: não vos alegrai-vos, porque os espíritos vos são sujeitos, porque as enfermidades saem, porque as pessoas param para ouvir a vossa mensagem, mas vos alegrai por ter o seu nome escrito no livro. Oh glória, oh glória. Eu não estou falando de alguém que não foi avisado. Eu estou falando de um Judas que foi avisado e mesmo assim traiu. Eu estou falando de um Judas que foi avisado e mesmo assim negou. Eu estou falando de um Judas que foi avisado e mesmo assim escolheu 30 moedas e trocou Jesus por 30 moedas. Eu estou falando de um Judas que foi avisado que o principal não é o que ele estava fazendo com os dons, era ele ter os frutos do Espírito na sua vida. E ele foi avisado, mas ele não deu crédito. Ele foi avisado, mas ainda assim fez o errado. Mas nessa noite de terça-feira, eu e você temos a oportunidade, a graça de fazermos diferente, de agirmos diferente, de sermos diferente e de saber que nada aqui embaixo nos garante o nome lá em cima, a não ser os frutos do Espírito de Deus em nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava lembrando também de Saul. Aí no Antigo Testamento, muita gente bate no Saul, muita gente desce o sarrafo no Saul. Mas o Saul profetizou por muitas vezes e o Espírito de Deus era com ele. E quantas vezes Saul foi usado por Deus, e Saul foi ungido por Deus, mas Saul acabou se perdendo no meio do caminho e ficou de fora. Há um perigo que nos cerca dia a dia.
E esse perigo é o perigo de ficar de fora. Porque nada que nós fazemos aqui pode nos garantir a estada dentro. A vigilância precisa ser contínua. A vigilância precisa ser permanente. O diabo todo dia faz cilada, todo dia faz laço, todo dia tenta nos derrubar, todo dia tenta nos tirar do caminho, todo dia tenta tirar os nossos olhos do nosso alvo, todo dia tenta nos distanciar da cruz, nos fazer abandonar Jesus. É todo dia tentando, e você todo dia resistindo e dizendo: eu continuo nesse caminho. Eu não largo essa cruz, eu permaneço em direção do alvo, eu tenho um propósito e nada pode me tirar do propósito, eu vou até o fim. Oh glória! Muitos naquele dia dirão: eu profetizei, eu revelei, eu expulsei demônio, eu fiz coisas extraordinárias em teu nome. O que Jesus estava querendo dizer é: o meu nome é poderoso mesmo. O meu nome faz mesmo, o meu nome realiza mesmo. O meu nome faz o demônio sair mesmo, o meu nome a cura acontece mesmo. No meu nome a libertação, no meu nome a milagre, no meu nome a transformação, no meu nome a mudança, no meu nome acontece muitas coisas, mas o meu nome serve para expulsar coisas, expulsar demônios, enfermidades, mas para entrar no céu. Oh glória! Oh glória! Mas naquele dia, oh glória, naquele dia eu vos direi claramente: eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E tem uma versão que diz assim, ó: eu nunca conheci vocês. Imagine você achar que foi usado por Deus e Deus dizer: não sei quem é você. Mas como assim, Jesus? Não, você eu não me lembro. Imagine na porta, quando a eternidade espera-nos do outro lado, e depois da porta não há como voltar, não há reset, não há nova oportunidade, é a última. E ele dizer: não conheço você. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu não vos conheço. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. A lembrança de Deus, eu já estou terminando aqui, haverá um julgamento final. Haverá um último julgamento onde Ele vai julgar a todos. E neste julgamento, eu acho interessante que existem duas palavras aqui que eu fiz, e Jesus diz: o que você praticou. Fazer e praticar. A ênfase de quem chega na porta é: eu fiz. A ênfase de Jesus é: você praticou a iniquidade. Ou seja, Jesus olha para a nossa conduta, Jesus olha para nosso testemunho, Jesus olha para aquilo que fazemos e vê se nós parecemos com Ele. Porque só pode andar no caminho de Cristo quem é cristão, e só é quem é cristão quem é parecido com Cristo. Então Jesus olha para quem está andando no caminho de Cristo e diz: se as suas ações, se as minhas ações não parecem em nada comigo, eu não te conheço. Porque eu só conheço quem anda parecido comigo. Eu conheço quem fala parecido comigo. Eu só conheço quem anda como eu ando. Eu só conheço quem faz o que eu faço. Por isso, nosso grande desafio é praticarmos aquilo que professamos. Porque professarmos ao público a nossa fé, dizendo: Senhor, Senhor, que é apenas uma alegoria de alguém que professa o Evangelho, é muito mais fácil do que viver o Evangelho.
Só que Jesus está dizendo, o que te leva ao céu não é você professar o Evangelho, é você viver o Evangelho. As pessoas precisam ver o Evangelho em mim, precisam ver a transformação do Evangelho em você. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes, que ele diz assim: os seguidores de Cristo, aqueles que entrarão no céu, são pessoas que têm um atestado de óbito no bolso, dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não ando mais eu, mas Cristo anda em mim. Já não vou mais eu, mas Cristo vai em mim. Já não falo mais eu, mas Cristo fala através de mim. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos estenda a sua mão, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos ajude a chegar naquele dia. E eu espero que naquele dia a porta não se feche para mim. Eu espero que naquele dia a porta não se feche para você. Eu espero que naquele dia a porta não se feche para a sua casa e para a sua família, mas que ao invés de dizer não vos conheço, Ele olhe para você e identifique um filho e diga: bem-vindo meus filhos, bendito meus filhos, tomai por herança aquilo que eu vos tenho guardado, que eu tenho reservado, que nós possamos ser achados filhos de Deus, e que nós possamos estar com Ele naquele grande dia, em nome de Jesus. Amém.